Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo aqui com o nosso Notícias Comentadas e um assunto pertinente aí do dia, da semana, enfim, do que a gente vem tratando até então. Aliás, tem comentários aí por parte do Guilherme, entre outras notícias, entrevistas das quais também estamos tratando desses e outros assuntos, que é a cassação do deputado Glauber Braga, que deixa a gente devidamente preocupado. Claro que, para além da defesa, para além das questões envolvendo o deputado em si e as perseguições que o mesmo vem sofrendo, também falar aí sobre a problemática da perseguição que a direita vem fazendo e insiste em fazer. É curioso vocês verem, por exemplo, algumas situações bizarras, como o fato de que os mesmos que votam pela cassação de Glauber Braga lá na Câmara são os mesmos que querem a anistia daqueles que fizeram o que fizeram lá no lá no 8 de janeiro, né, de 2023, lá naqueles idos de início do novo governo Lula, e em que pese não ter sido um golpe ou mesmo uma tentativa de golpe, mas fizeram todo aquele ato, né, todo aquele terrorismo, como foi assim considerado por muitos, e chegou a esse cúmulo que chegou. Nota até que do Globo, 10 dos 13 deputados que votaram para caçar Glauber Braga assinam urgência do PL da anistia. A própria Samia Bonfim, deputada federal também do PSOL, mesmo partido aí de Glauber Braga, colocando aí essa informação que merece aí um devido destaque. Um outro ponto também falando sobre a questão do Glauber Braga é a nota aqui que está constando, né? Presidente da Câmara diz que firmou acordo com Glauber Braga que deve encerrar greve de fome. Aí tá a nota aí do Brasil de Fato, falando sobre essa greve de fome que o deputado Glauber Braga está fazendo, justamente em protesto com essa questão aí da perseguição que ele vem sofrendo. Só para contextualizar, o Glauber, ele, embora pessoalmente, minha opinião, acredito que ele não deveria ter feito isso. Eu, particularmente, acredito que, pela minha personalidade, eu não faria isso, mas houve aquele episódio de agressão e expulsão de um cara lá, um membro do MBL, do Movimento Brasil Livre, enfim, daquela coisa toda lá da Câmara, que assim como o Duval, o próprio Kim Kataguiri, entre outros dessa linha, faziam essa política de ir com câmera nos lugares, ir com celular gravando e sempre ficar na base lá da provocação, das tiradas, aquela coisa meio uma versão piorada do CQC e coisas afins que a direita, principalmente grupos como o MBL, vem procurando fazer, chegou ao ponto do Glauber Braga simplesmente perder a compostura com esse cidadão, porque já não era de hoje que o mesmo vinha provocando, ofendendo,
falando até mesmo, segundo denúncias, ameaçando, e o Glauber sempre procurando ali manter a compostura, ignorando, enfim, evitando aí um confronto maior. Até que chegou o ponto que não deu mais, ele precisou pegar e botar esse cara aí para fora da Câmara, o que deixou principalmente o deputado federal Kim Kataguiri extremamente irritado, extremamente nervoso, até por se tratar aí de um correligionário, né? Acredito até que uma ação orquestrada, uma ação toda armada, até mesmo pelo próprio deputado. Tenho provas disso? Não, não tenho, mas isso é uma opinião minha, né? Eu acredito que possa ter sido isso. Eu não estou afirmando aqui que foi isso, até porque não tenho provas para tal. Mas acredito, assim como outros também acreditam fortemente nessa possibilidade. E, consequentemente, foi uma armadilha aí que, infelizmente, o Glauber acabou caindo, porque o Glauber Braga, não querendo aqui vir com moralismos, mas ele é um político que não tem nenhuma, puxando aí no histórico dele, puxando aí na ficha corrida, enfim, ele não tem nenhum motivo. Você pode não gostar da opinião dele, das posições dele, mas tirando isso, que não tem nada que o prejudique, que não tem nada aí que torne um criminoso ou qualquer coisa do tipo, ele também não tem nada por fora, seja corrupção, favorecimento, algo ilícito, que justifique a quebra do decoro, que justifique um processo de cassação como esse que estão promovendo contra ele, que, por sinal, muitos outros deputados têm questões aí que votam contrário a si próprios, mas é aquela história. A direita fala aí numa perseguição, fala aí numa ditadura comunista que supostamente o Brasil está vivendo, mas esses mesmos que falam isso estão aí em plena liberdade, gozando de liberdade. Bolsonaro continua fora da cadeia e nem sequer houve nenhum tipo de julgamento ainda, assim como tantos outros da direita que gostam de repetir a mesma coisa, e quando são os da esquerda, é sempre aí a punição, a cassação, e vamos colocar fogo nas bruxas, como é o caso do Glauber Braga, que serve de exemplo, porque se fazem isso com um deputado federal, eles não vão demorar muito para querer fazer a mesma coisa com diversos outros, mesmo que não sejam aí necessariamente parlamentares, mas pessoas dos movimentos sociais, de outros partidos, agremiações de esquerda e até mesmo projetos como o podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco e vários outros aí, que tem essa pegada, tem esse paralelismo, tem essa vertente de esquerda, no nosso caso até mesmo um viés mais marxista, em que pese a gente abrir espaço, ouvir todas as vertentes aí da esquerda, do pensamento progressista, e num ambiente em que a direita está se fortalecendo e procurando se fortalecer cada vez mais, num ambiente em que ela, comparado com outros tempos, perdeu a vergonha, vamos assim dizer, é visível um processo de ataques, um processo de perseguição cada vez maior. E a gente continua
acompanhando devidamente esse caso e defendendo aí o mandato do deputado Glauber Braga e contra essas injustiças e perseguições aí por parte da direita e da extrema direita, em especial na Câmara, pois se começa dessa forma, logo logo também vão querer colocar os tentáculos em outros pontos também, como é típico desse tipo de grupo. É isso que tenho para falar por hoje, fechando aqui o nosso Notícias Comentadas, fazendo um panorama, um resumão de tudo que tem sido falado aí sobre a questão de Glauber Braga nos últimos dias, na última semana. Encerrando aqui por aqui, um beijo no coração de todos e tchau!